Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre os novos títulos do Tesouro Direto que estão aí disponíveis para você comprar e também vamos falar sobre os títulos que estavam disponíveis e agora não estão mais disponíveis para você comprar. Vamos responder diversas questões aqui, tirar as dúvidas sobre se você tinha um título, por exemplo, desses que agora não está mais disponível. Também vamos falar aí sobre os novos títulos, as diferenças de taxas, vamos fazer comparativos, vamos explicar por que o Tesouro faz isso, por que ele eventualmente tira alguns títulos aí de circulação. Então é um vídeo bem completo aqui hoje, espero que vocês fiquem até o final que vai ter bastante informação útil aí para a sua tomada de decisão nos seus investimentos, para você entender aí sobre os títulos do Tesouro Direto de uma forma global e completa. Então, vamos direto para o vídeo aqui de Matos, do canal de Matos Ensina, mais um vídeo aqui trazendo explicações sobre o Tesouro Direto aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre essa questão aqui que aconteceu recentemente com os títulos. Eu trago vocês aqui para a apresentação dos novos títulos do Tesouro Direto, que é o seguinte. A gente teve aqui a alteração no dia 18 de fevereiro, que títulos que a gente tinha aqui disponíveis para venda. Tesouro Prefixado 2024, Tesouro Prefixado 2026 e todos esses aqui de baixo. O que aconteceu? Daqui virou o final de semana, veio mais um dia e lançaram novos títulos aqui. Dia 22 de fevereiro eu tirei este print aqui, a gente vê Tesouro Prefixado 2025, 29 e com juros semestrais 33, títulos novos aqui. Depois Tesouro 2025, Tesouro Selic. Depois aqui também Tesouro IPCA com juros semestrais 2032 aqui. Dos tesouros que pagam aqui a inflação, só teve alteração de um, tá? Eles tiraram o título e incluíram outro título com vencimento um pouco mais longo e uma taxa um pouco diferente também. Então quando a gente vem aqui para o comparativo dos títulos que entrou, dos títulos que saíram, a gente vê o seguinte: esses 4 primeiros títulos saíram, então. Os títulos prefixados saíram, 2024, 2026 saiu, 2024 virou 2025, então aumentou um ano, já explico por que isso aconteceu. 26 saiu também, né? Entrou aqui um 25 no meio do 24 e do 26, entrou o 29, e depois, com juros semestrais, saiu o 31 e entrou o 2033. No Tesouro Selic, o 2027 continuou, mas aqui teve alteração no Tesouro Selic 2024 agora, que virou 2025. Se você tinha 2024, fica tranquilo, você ainda pode vender esse título à vontade, só que ele vai ter marcação a mercado, a gente vai conversar sobre isso aqui mais adiante. E aqui para baixo de 26 continuou, 35 continuou, 45 continuou. Os tesouros que pagam aí a inflação mais uma taxa real se mantiveram. Os tesouros que pagam a inflação mais uma taxa real, mas te paga cupom de juros, teve alteração em um, que é o 2030, que virou 2032. Os dois aqui abaixo aqui se mantiveram, então a gente continua aqui agora no comparativo de taxas, tá? Aqui é o seguinte, Tesouro Prefixado 2024, que estava pagando 11,66% ao ano, foi substituído aqui pelo Tesouro Prefixado 2025, pagando 11,35%. Eu digo substituído, mas aqui tem um porém muito grande aqui, neste porém que a gente já vai conversar, que é justamente, são títulos novos, tá? Não houve uma substituição. Substituiu por quê? Porque tirou um e colocou outro, mas não é para você pensar que é um título e agora virou outro. Quem tinha um título agora tem o outro, não, tá? Se você tinha lá o Tesouro Prefixado 2024, beleza, você continua tendo ele. Você pode vender esse título, você só não pode comprar mais deste vencimento. Se você for comprar o menor prazo de tesouro pré-fixado agora é o 2025, tá? Pré-fixado quer dizer que você compra hoje já sabendo quanto que você vai receber lá na frente. E quando a gente vê aqui para baixo, Tesouro Pré-fixado 2026, 11,32%, foi substituído, entre aspas, de novo, por um 11,41%. E aqui tem um porém bem interessante que eu já vou falar no próximo slide, que é a inversão da curva de juros que a gente via nitidamente aqui, né? Que um título mais curto pagando mais do que um título mais longo, a gente já vai explicar isso no detalhe. E aqui essa curva aparentemente ela acaba, tá? Um título mais curto está pagando realmente menos do que um título mais longo. E aí em relação ao Tesouro Selic, o Tesouro Selic 2027 se mantém, tá aqui Tesouro Selic 2027, quando eu tirei esse print aqui no dia 18, estava pagando a Selic mais 0,1927% no ano, e agora o Tesouro Selic mais 0,1635, esse pequeno ágio aqui que ele te paga uma taxa anual aqui, teve uma pequena diferença que sempre acontece isso, né? Dia após dia vai tendo aí oscilações das taxas do mercado,
nas expectativas, tanto para inflação, quanto para a Selic, quanto para câmbio, tudo isso influencia, tá? De alguma forma aqui as taxas de mercado e influencia na rentabilidade desses títulos, tá? Por isso que o Tesouro Selic 2027 teve essa pequena alteração, isso acontece dia após dia, dentro do mesmo dia também acontece, então é normal, não se preocupe com isso. Agora o Tesouro Selic 2024 foi substituído, tá? Esse título aqui ele já estava ficando quase com menos de 2 anos para o vencimento, tá? Aqui, lá em setembro já ia dar 2 anos e tem um motivo muito importante para o Tesouro tirar isso do ar, tá? Tirar esse título, que eu já vou explicar. E agora a gente conversa um pouco sobre essa curva invertida, tá? Que desinverteu aqui, mas mesmo tendo desinvertido, é importante você entender sobre isso. Eu gravei outro vídeo aqui sobre a curva invertida no detalhe, mas eu vou trazer a explicação aqui também. Inversão da curva de juros. A gente vê taxas maiores no curto prazo e taxas menores no médio prazo. O que é isso? A gente vê que é uma hipótese, tá? Esses números aqui, essas barras não correspondem à realidade de forma alguma, aqui é só para entendimento do cálculo. A gente vê uma taxa de juros aqui em 2022 bem maior do que a taxa de 2023. Eu vou mostrar logo na sequência de fato quanto que é essa expectativa para os próximos anos, mas a gente vê aqui 2022 uma taxa maior. E 2023 aqui para frente tudo taxas menores do que em 2022. E que impacto que isso tem lá no preço do título? O que você está falando nisso, né? Que impacto que isso tem lá na taxa que o título te paga? É o seguinte, quando a gente vê aqui um título 2024, ele está te pagando a taxa de 2022 mais a taxa de 2023 mais a taxa, né? Tudo expectativa para a taxa de 2024. Então ele está somando esses 3 períodos. Quando a gente vê um título 2026, ele está somando tudo, tá? 2022, 23, 24, 25 e 26. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é o seguinte, aquela taxa que a gente vê lá no título é uma taxa ao ano, tá? Não é uma taxa de todo o período, não é essa taxa mais essa mais essa. É uma taxa ao ano. Então é como se fosse uma média, tá? Não é uma média na prática, porque aqui é um cálculo de matemática financeira, então você não pode simplesmente fazer igual eu vou te fazer aqui a conta só para fins de entendimento, tá? Eu vou fazer uma conta aqui simples, mas na prática é uma conta financeira, que é uma média, tá? De fato acaba sendo uma média, mas um pouco diferente dessa conta simples que eu estou colocando aqui. O que eu estou supondo? Que em 2022 a taxa aqui é 10%, tá? Em 2023 você tem uma taxa de 5% e em 2024 5%. Quando você soma as 3, você tem aí 10 mais 5 mais 5, que dá 20. Se a gente pega esses 20% que você vai ter de rentabilidade nos 3 anos e divide por 3, você teria uma taxa de 6,7, tá? 20 dividido por 3, 6,7. Abre a calculadora e você vai ver 6,66666, arredondei aqui para 6,7, só para fins de entendimento. E quando a gente olha aqui para mais períodos, tá? A gente vê acrescenta 2025 e 2026, a conta fica diferente, fica os 10 com 5, 5, 5, 5, falei 4, 5, beleza. 10 com 5, 5, 5, 5, que daria 30. Divide os 30 por 5 anos, dá 6. Você vê que aqui tem uma taxa 6,7 maior do que os 6 ali até 2026. E qual que é o impacto disso? Por que isso acontece? Porque aqui você tem uma barra maior e essa barra está sendo diluída em todos os períodos que são menos períodos. Ali são mais períodos. Então você vê no curto prazo uma taxa maior do que no médio prazo, aqui no longo prazo, que seja que você vê uma taxa maior. Isso é a inversão de curva de juros. Então, quando a gente volta lá para aquele outro slide, é o que você vê justamente essa inversão da curva, né? Que 2024 estava pagando 11,66, enquanto 26, 11,32, tá? Isso aqui por conta do seguinte, que a gente já vê aqui no próximo slide, que é a expectativa do Boletim Focus, tá? Última expectativa que a gente tem acesso aqui, o Tesouro Selic não, a taxa Selic aqui de 2022 aí 12,25%, expectativa de fechamento para 2022. 2023 8%, tá vendo? Não é aqueles 10 com 5 que eu coloquei, mas é uma distância bem boa aqui. 2024 7,38 e 2025 7%. O que é isso? Você vê uma taxa Selic sendo controlada. Por que a gente vê uma taxa Selic na expectativa, tá? Isso aqui é a expectativa do mercado. Por que você vê essa expectativa de controle? Porque há uma expectativa de controle da inflação, medida aqui pelo IPCA, né? O principal índice de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Você vê uma inflação aí reduzindo aqui dos 6% mais ou menos aí em 2022 para 3,5%, para 3%, para 3% aqui. Então,
você vê uma inflação tendente à meta, tá? Inflação que é provável que chegue na meta, pela expectativa aqui do Boletim Focus, tá? O Boletim Focus é uma colheita aqui que o Banco Central faz com os principais agentes de mercado, tá? O que é um agente de mercado? Um banco, uma corretora, um economista, uma casa de análise importante. Então, o Banco Central coleta, né, as gestoras, principalmente aí de fundos, né, que tomam decisões, o Banco Central coleta essas informações, junta tudo, traz isso e faz uma mediana, tá? Não faz média aqui, porque a média acaba sendo distorcida se o cara vai lá e fala, não, a Selic vai ser 1%, tá? Isso aqui puxa a média para baixo. Então faz a mediana, pega aqui um valor no meio, tá? Não pega a moda, também a moda seria a maior frequência, mas aqui é estatística, tá? Deixa isso para lá. Ele pega a mediana, então é um valor mais ou menos no meio aqui, tá bem próximo da média mesmo, só que desconsidera aí os outliers, né? Quem aposta numa Selic muito baixa ou numa Selic muito alta. Então a gente vê isso, tá? Aqui a mediana de expectativa de Selic para 2022 é 1 e para os próximos anos é menor. Tá caindo por conta disso, a gente viu aquele efeito da inversão de curva de juros, tá? Aquele tesouro Selic não, aquele tesouro pré-fixado 2024 tendo uma rentabilidade e os outros títulos do tesouro pré-fixados também tendo uma rentabilidade menor, mesmo estando mais longo. Mas por que seria normal você ter uma rentabilidade maior num título mais longo? Porque você tem uma incerteza maior. Quando você tem uma incerteza maior, que tem um prazo maior, mas incerteza de quê? Incerteza de que a economia pode dar uma chacoalhada, por exemplo. Você está olhando para um título pré-fixado, você está travado naquela taxa. E se acontecer no meio do caminho de a inflação explodir? Você está travado numa taxa, que seja aqui, que a gente estava olhando, os tesouro pré-fixado aqui, lá de 11,35%, vamos pegar o de baixo, 11,41% até 2029. Você está travado em 11,41% e se a inflação vier a 10% neste ano de 2022, praticamente você não vai ter rentabilidade real nenhuma, né? Rentabilidade real seria a sua rentabilidade acima do que vier de inflação. Então, rentabilidade real é a sua rentabilidade acima do que vier de inflação. E qual que é a consequência disso? Quando você se trava numa taxa aqui hoje, você está assumindo o risco de tudo que vier de volatilidade no mercado daqui até 2029. Você está travado nessa taxa, tá? A Selic pode ir lá para 15% e você não vai ter a rentabilidade de 15%, você vai ter a rentabilidade de 11,41%, segurando até o vencimento, tá? Porque se a Selic sobe, esse título aqui ele acaba caindo. Eu expliquei neste outro vídeo aqui, depois você vai lá e confere. Se a Selic sobe, essa taxa aqui sobe, então o preço desse título cai, então você acaba perdendo dinheiro. Isso aqui é a marcação a mercado tradicional dos títulos pré-fixados. Se isso acontece, qual que é o problema? Você, se for resgatar, se for vender no meio do caminho aí, você vai perder dinheiro, tá? Então, o problema desse título, o risco dele, é no meio do caminho ter aí essas oscilações, ter essa volatilidade, você acabar perdendo dinheiro. Então, quando você pega um título muito longo, um título com vencimento lá em 2029, por exemplo, você tem mais incerteza. Mais incerteza, você tem que ser recompensado com uma rentabilidade maior. Por isso que é o normal os títulos mais longos te pagarem mais que os títulos mais curtos. E o que a gente tinha aqui antes, visivelmente, era um título mais curto pagando mais que um título mais longo, tá? Isso aqui é a inversão da curva que a gente tratou neste outro slide aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar sempre tentando responder todo mundo. E a gente continua aqui então com os outros títulos, tá? O que aconteceu? Os tesouros IPCA aqui, que pagam sem juros semestrais e com juros semestrais, só teve uma alteração, que foi esse tesouro IPCA com juros 2030 saiu, estava pagando mais 5,54 além do IPCA e entrou 2032, tá? Mudou só 2 anos aqui, uma rentabilidade bem parecida. E a gente vê agora o porquê disso tudo, tá? É simplesmente essa tabela aqui, o motivo dessas alterações do Tesouro, tá? Principalmente essa tabela. Tem outros motivos lá internos do Tesouro que não é simplesmente divulgado assim, a gente trocou por causa disso. Não, mas na maioria das vezes é por conta desta tabela aqui. O que é essa tabela? A tabela de tributação, tá? Você sabe, você já entende um pouco sobre o assunto. Se não entende, você vai entender agora também.
Você investe no Tesouro, você tem uma rentabilidade. A rentabilidade você tem que pagar imposto de renda. Se você investe só 30 dias, você tem que pagar imposto de operação financeira também. Então, investir só 30 dias normalmente não vale a pena, porque o imposto de operação financeira normalmente ele vem arregaçando. Aí você ficar 15 dias com o seu investimento, metade do que você tem de rentabilidade não é seu, é do governo. Tá, mas sou pesado aí essa questão dos 30 dias, você não ficou só 30 dias, você ficou 6 meses com o seu investimento. 180 dias, 181 dias. Então vamos primeiro na primeira alíquota, né? Você ficou 6 meses, 180 dias, tá menos de 180 dias, ou então 180 dias, você vai ter uma alíquota de imposto de renda de 22,5%, ou seja, da sua rentabilidade, 22,5% não é seu. O seu capital está preservado. Aqui a gente está olhando para o que teve de rentabilidade em cima dele, e 22,5% não é seu. E aí, se você leva lá para cima de 720 dias, você entra na menor alíquota. Você vai pagar só 15% da imposto de renda. Só, tá? Entre aspas aqui, mas você vai pagar a menor alíquota, 15% de imposto de renda. Aí, qual que é a questão? Você precisa segurar o investimento por 2 anos, né? E o que a gente tinha ali? Você tinha Tesouro Prefixado 2024, com vencimento ali em março, né? Vamos voltar lá para ver na certeza. Tá aqui. Você tinha este título aqui. Lá, aqui, perfeito. 2024 vencendo em 1 de julho de 24. Se a gente põe 2 anos para trás, você vê que 1 de julho, ou então 2 de julho, né? A gente vê uma data bem próxima aqui, né? Pode ser 30 de junho, né? Junho é 30 dias? É. Então, 30 de junho, por exemplo, de 2022. Se você vai lá e investe nesse título, você só vai ter a menor alíquota de imposto de renda lá no vencimento. E qual que é a questão aqui? Se você investir aqui dia 3 de julho, você nunca vai chegar nos 15% de imposto de renda. E quando dá o vencimento desse título, acontece o resgate, tá? Você pega e resgata todo o dinheiro, ele cai na sua conta. Você não tem a opção de, não, troca aí, coloca 2026 agora para mim, porque eu não quero resgatar esse dinheiro, não. Isso não acontece. Se você estiver segurando esse título aqui, lá em 2024 vai acontecer o resgate. Acontecendo o resgate, o que acontece? O dinheiro cai na sua conta líquido da imposto de renda, então você paga o imposto de renda. Se você deixar o imposto de renda mais para frente, melhor para você. Só que aqui você não tem opção. Se você está travado em 2024, você vai ter a alíquota de imposto de renda, vai ter o resgate, vai ter que pagar e ponto final. Quanto mais para frente você deixa para pagar imposto de renda, melhor. A gente já explicou também em outros vídeos aqui, mas basicamente é o seguinte: o que você paga de imposto de renda, você teve uma rentabilidade de 100, paga lá, por exemplo, R$10 de imposto de renda. R$10 saiu. Olha para o mês que vem, você vai ter os 100 menos os 10, então você tem os 90, né? E aí você tem aqueles 10, não são mais seus, não rende nada, então só tem a rentabilidade dos 90. Agora, se você tivesse pagado imposto de renda no período seguinte, aqueles 10 teriam rentabilidade também, tá? E a rentabilidade dos 10, que não são seus, tá? Eles vão para o governo, mas a rentabilidade dele, só uma parte é do governo e outra parte é sua, tá? Então, o dinheiro sai do seu portfólio, ele não rende mais nada. Se ele ainda tivesse lá, mesmo que já aprovisionado, né? Você já sabe que não é mais seu, se ele ainda tivesse no seu portfólio, ele teria uma rentabilidade. E a rentabilidade dele não seria toda do governo. A rentabilidade dele seria uma parte sua e uma parte do governo. Por isso, quanto mais longe você deixar para pagar imposto de renda, melhor, tá? Só que a consequência de deixar mais longe é você ter que comprar títulos mais longos. E comprando títulos mais longos, você já entendeu que a volatilidade é maior. Então, voltando lá para a tabelinha, a gente vê o seguinte: quando você tem uma tributação chegando perto lá dos 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Mas se o título vence em menos de 2 anos, em menos de 720 dias, você nunca vai chegar nessa alíquota. Então você vai ser obrigado a resgatar numa alíquota de 17,5%, por exemplo, tá? Então o Tesouro vai lá e tira esses títulos para você poder ter títulos que sempre vão te deixar chegar nos 15% do imposto de renda. E aí, para concluir, então você não precisa se preocupar, tá? Isso acontece, isso é normal. Você pode vender se precisar, normalmente, não tem problema, mas não precisa vender, tá? Você vende se você precisar, se você tiver uma estratégia, e se você tiver tido um lucro muito grande nele e decidir, beleza, agora já tô com esse lucro aqui, vou pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa. Mas não precisa vender. Você pode continuar
tendo a marcação a mercado normalmente. Você vai continuar tendo a marcação a mercado, isso é um fato, tá? Não é porque o seu título ninguém mais pode comprar que ele vai parar de flutuar. Ele vai continuar flutuando, porque o Tesouro mantém aí a justiça aí em relação aos outros títulos. Se você tem esse título, ele vai ficar fazendo aí o preço justo o tempo inteiro, dadas as condições de mercado. Então vai ter marcação a mercado. Você só não pode mais investir neles, tá? Se você quiser investir em algum título, por exemplo, pré-fixado, que a gente está citando tanto aqui, você tem que pegar o próximo vencimento. Vai render normalmente, tá? O dinheiro vai estar lá, vai ficar rendendo todo santo dia na curva teórica, tá? Na curva real de juros vai depender das condições de mercado. O que eu estou dizendo? Curva teórica é o seguinte: se você vai levar lá para o vencimento, você vai ter a rentabilidade contratada, então você vai ter todos os dias aí uma curva teórica de rentabilidade. Todo dia seu patrimônio aumenta até um dia você chegar lá no vencimento e ter toda a rentabilidade garantida, mas no meio do caminho você tem volatilidade, a famosa marcação a mercado. Então, tendo marcação a mercado, você pode acabar vendendo e tendo prejuízo, tá? Então, tem a marcação a mercado, você pode vender, pode ter prejuízo, mas você pode olhar lá para o vencimento, então você tem um título totalmente garantido, tá? Então, você vai ter uma rentabilidade normal. Não é porque esses títulos não estão mais aí disponíveis para compra que eles não vão render normalmente. Se segurar até o vencimento, como eu disse, vai ter a rentabilidade garantida. Então era isso. Muito obrigado aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que a gente está sempre postando conteúdo para agregar valor aí para sua vida, para suas decisões de investimento. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.